O rei Pelé realmente parou uma guerra? O ano de 2019 se comemorou um dos momentos mais representativos da história do futebol e dos torcedores do Santos Futebol Clube, o dia em que o rei Pelé parou a Guerra da Nigéria, em 4 de fevereiro de 1969, ao jogar um amistoso em Benin City, um feito que completou 50 anos. Entretanto, o rei do futebol realmente parou a guerra? Em 1960, a Nigéria conquistou a independência da Grã-Bretanha. 6 anos depois, os Hausas muçulmanos, no norte da Nigéria, começaram a massacrar os ibos cristãos na região, levando dezenas de milhares de ibos a fugir para o leste, onde seu povo era o grupo étnico dominante. Os ibos duvidavam que o governo militar opressivo da Nigéria, apoiado pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, lhes permitisse desenvolver ou mesmo sobreviver. Então, em 30 de maio de 1967, o tenente-coronel Odumego Ojukwu e outros representantes não Igbo estabeleceram a República de Biafra, compreendendo vários estados da Nigéria. Depois que os esforços diplomáticos da Nigéria falharam em reunir o país, a guerra entre Nigéria e Biafra estourou em julho de 1967. As forças de Ojukwu fizeram alguns avanços iniciais, mas a força militar superior da Nigéria reduziu gradualmente o território biafrense. O estado perdeu seus campos de petróleo, sua principal fonte de receita, e sem os recursos para importar alimentos, estima-se que 1 milhão de civis morreu como resultado de desnutrição grave. Em 11 de janeiro de 1970, as forças nigerianas capturaram a capital provincial de Owerri, e Ojukwu foi forçada a fugir para a Costa do Marfim. 4 dias depois, Biafra se rendeu à Nigéria. Em meio a este conflito sangrento, o Santos Futebol Clube foi levado para a Nigéria, a convite do governo militar nigeriano, para jogar contra uma seleção da região do Centro-Oeste, localizado na cidade de Benin City. O amistoso não fazia parte da programação inicial daquela excursão do Santos para a África, torneio que deveria ter se encerrado 3 dias antes, com a última partida acontecendo na cidade de Lourenço Marques, hoje em Maputo, em Moçambique. A delegação do time brasileiro acabou se deslocando para Benin City sem saber o que estava acontecendo. Segundo o depoimento do jogador Lima dos Santos, ninguém sabia ao certo o que estava ocorrendo. Ninguém sabia que havia uma guerra sendo travada, porém foram avisados que o Santos iria parar uma guerra, iria pôr fim ao problema local. Segundo o site ESPN, a história que os santistas relatam é que o governo nigeriano decretou um cessar-fogo para que eles pudessem se deslocar do hotel para o estádio em segurança e depois retornar ao local onde estavam hospedados. Como de costume na época, o Santos de Pelé venceu a equipe local por 2-1. No dia seguinte, foi embora do país. A guerra prosseguiu tão terrível quanto antes e só cessaria com a total dominação da região separatista em 1970. Apesar do grande feito em parar uma guerra que foi defendido pelos santistas, o pesquisador e antropólogo João Paulo Florenzano, da PUC de São Paulo, que estuda o tema há 10 anos, revela o contrário. Após longas pesquisas e seu projeto de pós-doutorado, defende que Pelé e os Santos não interromperam a guerra civil na Nigéria. Eles não só não interromperam a guerra, como na verdade foram utilizados como peça de propaganda pelo governo militar da Nigéria contra a República Separatista de Biafra. O depoimento é inédito e está fundamentado em evidências que o antropólogo afirma ter encontrado durante viagens que fez para o continente africano. Testemunhas da tragédia de Biafra e estudo do material produzido pelos correspondentes daquela guerra, já que no momento em que o Santos joga na cidade de Benin, o território de Biafra encontra-se reduzido a 1/4 do que era originalmente quando declarou a secessão. Não tinha saída para o mar e estava cercado territorialmente, com espaço aéreo vigiado, não havendo possibilidade nenhuma de ação dos separatistas.
Quando há fatos, não há argumentos. Possivelmente o governo local usou o time de Pelé como engrenagem de sua propaganda militar, pelo fato de surgir sinais de insatisfação contra o prolongamento da Guerra Civil entre 1968 e 1969, acreditando que o futebol brasileiro de Pelé desviaria a atenção da população e do mundo.